Fala galera, devedor, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Como sempre, agradecimento e um abraço muito especial para toda essa galera que é membro do nosso canal. Continuando sobre o nosso assunto relacionado a Result Set, agora a gente vai ver o que o nosso Result Set pode fazer. Porque, como eu falei para vocês, o Result Set, né, ele é mais poderoso, nós já vimos que nós poderemos pegar os dados da tabela, mas também tem uma forma como o Result Set ele vai se comportar na hora que você estiver navegando. Então, por exemplo, ele pode navegar sempre de cima para baixo, ele pode navegar, por exemplo, de cima para baixo, de baixo para cima, ou em uma posição específica, ou ainda tem a possibilidade de, por exemplo, o Result Set atualizar os campos, sem você precisar escrever um novo SQL. E tem uma possibilidade também de quando você está navegando e, por exemplo, uma outra pessoa alterar o banco de dados, o Result Set pode refletir essas alterações ou pode não refletir essas alterações. Então, tudo isso é parte do Result Set que nós podemos pegar através dos metadados. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar os metadados do nosso driver. Por quê? Porque é o driver que decide isso, né? Lembre-se que o driver é a implementação do nosso JDBC. No nosso caso, a gente está utilizando MySQL e a gente precisa verificar o que esse driver suporta, tá? Então, eu copiei o meu show producer metadata, porque agora eu vou trocar aqui show driver metadata. A propósito, na última aula eu fiz um testezinho, depois que eu parei o vídeo, e você não precisa utilizar esse next, tá? Então você pode remover esse cara daqui e ele funciona perfeitamente bem. Você pode executar com Shift F10. Você vai ter o mesmo, quer dizer, se o banco estivesse rodando, docker-compose up, você vai ter exatamente o mesmo resultado. Então aqui tem uma tretazinha, porque o MySQL não está rodando. A gente executa novamente com Shift F10. A gente tem o mesmo resultado. Então você não precisa do rs.next. Bom, então, problemazinho de cache, sabe lá por que tá assim. Voltando aqui no show driver metadata. Engraçado que metadata é uma palavra só, né? Mas o Java colocou dessa forma, então a gente pode fazer o seguinte, para ficar tudo igual, a gente pode apertar Shift F6 e colocar aqui o metadata, que aí quando você utiliza Shift F6, ele automaticamente já altera em todos os lugares onde você está utilizando, tá? Aí no Producer Service também, Shift F6, e você renomeia esse cara aqui com o Dzinho maiúsculo. Vamos manter o padrão para tudo que é lado. Agora sim, voltando no problema que a gente estava, né? A gente também vai renomear aqui para metadata. Showing driver metadata. Bom, então vamos lá. Eu não vou precisar de absolutamente nada além da conexão. Então eu vou pegar somente a conexão aqui. Vou continuar com esse driver resources. Vou remover toda essa galera aqui. Vamos lá. Então o que a gente precisa saber? A gente precisa saber os metadados dessa conexão. Então a gente pode chamar aqui com.getMetadata. E a gente introduz aqui, você pode ver que nós temos um database metadata. E aí vem a parte onde a gente verifica se suporta, tá? Se você for dentro dessa conexão, eu acho que se a gente pesquisar aqui type, tá vendo? A gente tem esses três tipos, né? O forward only, insensitive e o sensitive. Então a gente precisa verificar se ele suporta esses três. Então voltando lá no nosso repositório, a gente vai fazer uns ifs. Então if o nosso metadata, vamos chamar ele de db metadata, mais fácil. Ponto supports result set type. Então qual é o tipo, né? Tem três tipos, né? Então a gente pega, em vez de passar o inteiro, a gente pega result set metadata, result set ponto. Aí você tem esses três tipos aqui. Type forward only, que basicamente vai de cima para baixo. Então se ele suportar, log.info supports type forward only. E aí, a gente precisa verificar também se ele suporta alterar os dados enquanto você está navegando nesse result set. Então, basicamente, digamos, você tem um result set que você está indo linha por linha, e aí, por exemplo, eu quero alterar agora aqui, enquanto eu estiver passando por essa linha, esse NHK. Então, a gente precisa verificar, e para verificar isso, você pode adicionar outro if aqui, db metadata ponto supports the supports result set concurrency. Então, result set concurrency para esse tipo aqui, tá? De metadata. E
Ele tem dois tipos aqui no concurrency. Se a gente colocar result set ponto, você tem esse read only e você tem esse updatable, tá? Read only praticamente todos os result sets vão suportar, que é de leitura, e esse updatable é o que a gente está procurando. Então, se ele suportar, a gente também adiciona aqui and supports. Beleza, esse é o primeiro, nós precisamos verificar os outros. Então, a gente põe if, não else, tá? Porque eu quero executar as três condições. Então, se ele suportar agora o type scroll insensitive, o que é o type scroll insensitive? Significa que você pode navegar meio que de cima para baixo, de baixo para cima, tá? E ele não mantém, ele não atualiza os dados em tempo real. Então, por exemplo, digamos que é como se fosse um cache, né? Ele praticamente coloca na memória todo aquele result set. Então, se alguém chegar lá e, por exemplo, fizer, quando você está fazendo o result set, alguém ao mesmo tempo altera os dados, o que vai acontecer? Esses dados não vão ser representados no result set, porque ele é insensitivo, tá? Então, esse result set insensitivo, a gente também verifica se ele suporta atualização. E, por último, nós temos o sensitive, tá? O sensitive é o contrário, significa que se você estiver navegando no seu result set e alguém faz uma alteração no banco de dados, porque geralmente você tem várias pessoas, né? Quando a gente fala pessoas trabalhando no programa web, você tem várias conexões acontecendo lá no banco de dados, né? E se você estiver navegando, esse cara aqui, ele vai possibilitar você de ver o resultado da alteração diretamente no seu result set, sem que você precise fazer uma nova busca, tá? Mas isso é extremamente difícil de ser implementado e acho que são pouquíssimos os drivers que suportam esse cara. Então aqui e aqui. Então beleza, vamos ver agora se o nosso driver, o que ele suporta. Vai lá no Producer Service, a gente pode duplicar esse metadata. Só atualiza aqui e atualiza aqui. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá no nosso Connection Factory Test, Ctrl D, em vez de Show Producer, Show Driver Metadata. Então, Ctrl Shift F10. Bom, vamos lá. Então, no meu caso aqui, ele suporta Type Forward Only. Ele também suporta você atualizar diretamente do Result Set. E ele também suporta o Type Scroll Insensitive. Então, significa que eu provavelmente posso ir de cima para baixo, de baixo para cima e numa posição específica. E ele também suporta atualizar a tabela enquanto eu estiver utilizando aquele Result Set. Bom, como você pode ver, ele não suporta o último, que é manter um estado constante de vigilância para saber se os resultados foram alterados no banco de dados enquanto você tem esse Result Set aberto. Bom, então era isso que a gente precisava saber. Agora que a gente tem uma noção do que a gente pode, do que a gente tem, na próxima aula vamos continuar falando sobre esse cara. Então espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês lá. Até mais.